Bom, eu me chamo Vladimir, sou professor aqui do curso de Economia, coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, e a gente começa agora, né, a palestra aqui do nosso último dia, que fala sobre inteligência artificial e o mercado de trabalho para os economistas. Eu tenho a honra de receber aqui o Juliano Ferreira, que é estrategista do BGC, e mais importante de tudo, ele é maquinzista, foi nosso aluno aqui na casa, né, Valesca? Enfim, e junto com o Juliano, o Renato Lerípio, que é cientista de dados da Capitalo. Então, a gente está trazendo dois economistas. O Juliano foi formado aqui na casa, fez mestrado no INSPER. O Renato é formado pela Universidade Federal Fluminense e fez mestrado pela Universidade Federal Fluminense. Eles atuam no mercado de capitais e são economistas que têm que se defrontar com o desafio dos dados e, mais importante ainda, que estão acompanhando as mudanças trazidas aí pela inteligência artificial. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra aqui. Juliano e Renato, bem-vindos à nossa casa, é um prazer tê-los aqui conosco. Mais um guia de slides. Está com o seu microfone ligado aí? Bom, vou aproveitar que o professor Vladimir foi ver, que a gente fez uma apresentaçãozinha, na verdade é um sketchzinho só para a gente acompanhar aqui e não perder muito o fio da meada, né? Porque sempre que a gente está conversando sobre esses temas, a gente acaba falando um monte de coisa, né? Mas, primeiramente, agradecer aí, acho que o convite aí da Mackenzie, né? Do Juliano também, que proporcionou a minha presença aqui. Agradecer a todo mundo que veio aqui também, dizer que é um prazer estar falando aqui para vocês, um prazer também conhecer aqui a universidade, nunca tinha vindo aqui, achei o campus de vocês bastante, estava até conversando com o Juliano, né? Achei o campus aqui bem bonito, bem legal, e, enfim, prazer, uma honra estar falando aqui com vocês. Obrigado. Bom, obrigado Mackenzie, empresa Júnior, Lerípio, professor Vladimir. Um pouco da ideia aqui para a gente falar hoje desse tema a gente começou a discutir e perceber que, pelo menos do ponto de vista da imprensa, da cobertura da imprensa, dos artigos, das redes sociais, todo mundo muito focado nos instrumentos e nas ferramentas, né, de inteligência artificial, né? Então, machine learning, árvores, inúmeras árvores que existem, linguagem, chat GPT. Então, todo mundo muito focado aqui no que a gente chama na folha, né? E eu não tinha visto ainda nenhum artigo, ou vi alguns vídeos, mas poucos artigos e pouca atenção da imprensa para dar um passo para trás, olhar um pouco a floresta e imaginar como é que essa evolução tem impactado na vida do economista, né? E foi aí que eu, pensando um pouco na proposta do bate-papo, a gente falou, bom, tem inúmeros temas que a gente poderia abordar, né, como abordar, mas a gente fica meio perdido em entender, bom, qual que é o papel do economista nessa nova realidade, e mais importante ainda, que é a pergunta que eu vou lançar aqui, espero que até o final da nossa conversa a gente consiga responder, que é, será que o aluno formado hoje, o cara que está se formando hoje, ele já não se forma eventualmente obsoleto? Porque eu imagino que vocês, ansiosos na formação de vocês, na graduação, imaginem que quando vocês saírem da faculdade, vocês vão estar prontos para, né, exercer o máximo da profissão, né, com a maior produtividade possível, porque vocês acabaram de aprender as ferramentas, estão usando. Só que, diante de tantas mudanças em termos de ferramentas, as faculdades em si, elas eventualmente não conseguem se adaptar a mudanças tão rápidas. E é muito provável que vocês saiam da faculdade sem todas essas ferramentas na mão. Então, como é que eu fico? Será que eu me formo obsoleto, né? Essa pergunta é um desafio, não quero, né, trazer nenhuma fala pessimista nesse sentido, mas a ideia aqui é a gente bater um pouco desse papo e entender como é que essa revolução vem impactando a vida do economista, impactando o mercado de trabalho. E aí, no final, a ideia é passar um pouco para vocês como vocês deveriam reagir a tudo isso e também controlar um pouco a ansiedade, como a academia poderia
né, evoluir nesse sentido para contribuir ainda mais com a formação de vocês. Mas é isso, obrigado também. Ao final da fala, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, só para lembrá-los que, após a exposição, continua aqui o nosso bate-papo, tá? E o Juliano e o Renato são super acessíveis. Eu posso abrir e eu já passo a bola para você também, né? Bom, acho que a gente acabou organizando um bate-papo aqui em alguns pontos. Acho que um primeiro ponto mais interessante aqui de tentar abordar é quando é que essa necessidade por novas ferramentas e novos métodos passou a surgir e ser, né, buscado no economista. O economista tem que juntar uma nova gama de ferramentas e conhecimentos para poder responder novas perguntas que são feitas pelo mercado de trabalho para o especialista economista. E aí, eu conversando muito com o Renato, falou, bom, mas quando é que surgiu isso? Quando é que veio o gatilho para a gente, para o economista começar a incorporar isso no dia a dia dele? Porque o estudo da inteligência artificial e a evolução dessas ferramentas é de mais tempo, bastante tempo, é bastante antigo, se você for parar para olhar toda a academia, todos os papers que já foram lançados sobre o tema. Mas como é que isso foi parar na mão do economista de uma forma tão rápida, né? E aí a gente discutindo, né, qual que foi o evento catalisador para isso, né? E a gente chegou um pouco à conclusão que o principal evento recente que fez com que a gente tivesse que mudar um pouco a nossa cabeça e a gente tivesse que ser flexível em relação ao uso dessas ferramentas foi o Covid. Foi como é que uma nova realidade econômica imposta por uma crise sanitária acabou demandando perguntas que os economistas não estavam habituados a responder com a velocidade que estava sendo requerido. Porque o economista era muito acostumado a trabalhar com os dados que a gente aqui vai chamar de low frequency, né? Baixa frequência, que são os dados comuns que todo mundo está acostumado a ver nos jornais, que é o PIB, produção industrial, varejo, PMS, emprego, CAGED, enfim, IBCBR. Todos esses são dados que eles demandam um pouco de tempo para que as empresas, né, os surveys, né, as empresas de fato que estão fazendo isso, publiquem. Então, é muito comum você ter o resultado do PIB hoje, mas ele é referente a 3 meses atrás. Você vai olhar a produção industrial que vai ser divulgada amanhã, de repente ela é referente a, sei lá, março, fevereiro. Só que a velocidade com que a Covid atingiu a economia e a necessidade de você adaptar muito rapidamente a própria análise econômica que você tinha que fazer da situação fez com que você parasse para olhar e falei, bom, se eu estou olhando o PIB hoje, que é de 3 meses atrás, por uma crise sanitária que evolui diariamente, eu vou estar olhando uma fotografia muito antiga, que não vai fazer diferença alguma no meu dia a dia, como fazia antigamente. Tá? Então, a partir daí, a gente começou a ter que olhar para dados em alta frequência. Não fazia mais sentido olhar os de baixa frequência, vamos ter que procurar dados mais tempestivos que vão nos ajudar a tomar tomada de decisão muito mais rápida, muito mais ágil. Porque, senão, eu não consigo construir um cenário econômico na velocidade como as coisas acontecem. Lembram? Vocês lembram bem. A Covid, né, bateu mais ou menos aqui no Brasil, eu acho que é final de fevereiro, né? A gente teve carnaval ainda na época, e março começou um pouco mais o movimento, e a gente sempre aqui falava, não, vai acabar na semana que vem, né? Acho que semana que vem acaba. Aí passava uma semana, não, acho que mais 20 dias e está tudo bem. E a coisa começou a se estender, e a gente percebeu que a gente estava num outro mundo, e os agentes econômicos passaram a falar, bom, eu preciso tomar uma decisão importante, seja de investimento, seja da economia real, para agora. O que eu vou fazer? Eu vou olhar uma foto passada para algo que está mudando tão constantemente? Aí eu vou passar um pouco a bola até para o Renato, que ele tem uma experiência muito forte em cima disso, dentro da Capital. Bom, na verdade, essa época da Covid, né, eu vou até me permitir aqui ficar um pouco de lado para passar um pouco os slides, acho que tem umas coisinhas legais para mostrar aqui, mas eu estava chegando na época no Itaú, né, eu trabalhei na Asset do Itaú durante quase 3 anos, e aí foi justamente ali no final de 2019 para o início de 2020, e casa exatamente com isso que o Juliano estava falando, né, quer dizer,
já tinha uma demanda ali, né? Eu cheguei para suprir uma demanda de economistas com um perfil mais quantitativo, né? Mais integrado com esse mundo de ciência de dados, mas para fazer coisas um pouco mais estruturais, né? E, de repente, vem esse choque da Covid, aí, essa demanda louca, essa corrida maluca por dados de alta frequência, por respostas rápidas, e eu acabei mudando totalmente o eixo ali dos projetos que eu estava envolvido, justamente para me dedicar a esse tipo de tarefa, né? Mas aqui, eu acho que só para resumir um pouco do que o Juliano falou, né? Eu acho que são duas grandes mudanças quando a gente está falando de inteligência artificial. Acho que é importante trazer isso para o chão, assim, né? Colocar isso no solo, para a gente discutir do que a gente está falando, na verdade, né? Então, assim, acho que, na minha forma de entender, na minha avaliação, tem duas grandes mudanças, né? A primeira delas é uma mudança de métodos, né? Que é o que o Juliano levantou a bola, né? Então, há algumas décadas você já tem na literatura acadêmica modelos, né, de machine learning, de deep learning. Então, os embriões que essas coisas iam acabar, né, se tornando hoje em dia, essas coisas já estavam presentes já há algum tempo, né? Já existiam, já estavam sendo desenvolvidas. Obviamente, a questão do desenvolvimento computacional e da possibilidade de você efetivamente aplicar esses modelos acabaram favorecendo, né, a adoção desse tipo de ferramenta nos dias, né, no período mais recente, mas isso já estava dado, né? Isso já estava posto, já existia. E aí, qual que é a vantagem que eu acho que isso proporciona em relação a métodos mais tradicionais que a gente vê aí de estatística ou de econometria mais tradicional, né? Acho que a grande vantagem aí, primeiro delas, é você ter a possibilidade de fazer seleção de variáveis, né? Porque você hoje está num mundo em que você trabalha com bases de dados que tem dezenas, milhares, né, de variáveis, e num ambiente desse, como é que você seleciona aquele grupo de variáveis que é relevante para explicar um determinado fenômeno? É difícil você fazer isso manualmente, difícil você ficar fazendo uma curadoria de variáveis de forma manual. Então, esses modelos são muito interessantes, são muito robustos para fazer uma seleção mais automática, sem que você precise ficar disciplinando demais ali ou escolhendo demais, colocando muito sua mão ali. Então, essa eu acho a grande vantagem. A segunda é que, enfim, você consegue trabalhar com formas funcionais desconhecidas ou não linearidades, também, que é uma coisa que era de certa maneira era um obstáculo na econometria tradicional, né? Quer dizer, você, quando quer rodar um modelo de regressão, você precisa especificar qual é o modelo que você quer. Então, seu y tem que estar em função do x1, do x2, do x3. Você tem que saber como é que dá essa relação, como é que é essa forma funcional do x para o y, né? Quando você parte para um modelo de machine learning, de deep learning, você não precisa determinar isso ex ante, você simplesmente coloca y é explicado por esse conjunto imenso de variáveis e seleciona para mim quais são as variáveis, e mais do que isso, seleciona como é que essa relação acontece, se é uma relação linear, se é uma relação não linear, enfim, se você tem limiares, né, thresholds, a partir do qual essa relação se inverte ou ela muda de magnitude. Então, você acaba dando muito mais flexibilidade para os modelos, para eles se ajustarem aos dados, né? Então, isso também acaba sendo um grande ganho, porque a gente parou de pensar muito em mundos lineares, né, que vinham muito da teoria econômica, né, da forma como você trata os modelos. Acaba sendo importante que você trabalhe com formas funcionais lineares, mas quando você está no mundo de deep learning, de machine learning, você já não precisa mais respeitar esse tipo de condição, né, essa facilidade de pensar. Então, acho que isso foi um grande avanço, né? Mas o avanço que eu acho que é mais central nisso, né, que eu acho que é mais relevante e que eu acho que vai, com certeza, dilatar as fronteiras do que é a análise de economia, de ciência de dados aplicada ao mercado financeiro, que é onde eu estou inserido, Juliano também, mas em outras áreas também, é a parte de dados, né? Eu acho que houve uma revolução muito grande na forma como a gente enxerga o que é um dado, o que é uma variável que a gente consegue mensurar. Então, assim, até então a gente estava nesse mundo que o Juliano descreveu muito bem, que são dados de baixa frequência, né? PIB, produção industrial, produção do comércio, e são dados que são estruturados, né? São dados que você entra no site do IBGE, você entra no site do Banco Central, você baixa a série bonitinha lá em CSV, em Excel, em qualquer fonte dessa, tem ali a data do dado, o valor do dado, e você consegue uma série longa, uma série bonitinha, etc. E você importa isso para o seu programa lá, para o seu eViews, para o seu Excel, seja qual programa você usa, e você consegue analisar esse dado. Pois bem, né?
isso mudou radicalmente, né? Era uma vida até mais fácil, vou dizer para você, viu? Bons tempos, né? Bons tempos. Pois é. E aí, a partir desse choque da Covid, né, acho que, pelo menos dentro do mercado financeiro, foi um momento onde virou bastante a chave, a gente viu que esse dado estava muito velho, né? Você estava tendo desdobramentos diários, né? Restrições sendo impostas de mobilidade, restrições de comércio fechado, uma série de coisas, e você não podia esperar, né, 3 meses para você saber como é que estava o andamento da economia, né? Quer dizer, como é que está o setor de serviços, como é que está o setor de comércio, como é que está a economia de maneira geral, se você só tem um dado que vai sair daqui a 3 meses, né? Então, era impraticável, né? Você não podia ficar sem bússola no momento em que as coisas estavam tão voláteis, estavam mudando tão depressa. Então, aí você começa a olhar para dados não estruturados, você começa a procurar pistas, né? Informações que possam te dar alguma ideia de como é que a economia está se comportando, e aí você começa a olhar para uma série de dados que não eram convencionais, dados que não eram simplesmente disponibilizados numa planilha, que é o que eu coloquei aqui, que são dados que vêm de imagens, vêm de sensores, vêm de transações. Eu vou fazer umas ilustrações mais à frente sobre o que isso significa na prática, né? Mas, enfim, você começa a olhar para dados que anteriormente não eram considerados dados, né? Eram simplesmente abstrações aí, ou subprodutos de algumas atividades econômicas que já existiam. É até interessante porque os dados disponibilizados, assim, esses dados eles já existiam antes da Covid. Só que os economistas não usavam esses dados. Provavelmente porque você não tinha ainda um conhecimento para poder estruturá-los. Eles seguiam dentro de uma caixa de não estruturados. E, diante da alta volatilidade desses dados, por serem diários, o economista, na época, antes do Covid, provavelmente, ele não poderia overfitar, né? ele não poderia reagir em termos de projeção a um dado que mexeu em base diária, né? Você tem, às vezes, uma melhora na mobilidade urbana naquele dia, e você fala, não, agora meu PIB vai ser 6%. No dia seguinte caiu aquele dado, falou, não, agora meu PIB vai ser 2%. Você não pode fazer isso, você acaba contribuindo para aumentar a volatilidade do seu dado. Então, bom, se eu vou projetar 6, vou projetar 3, então eu não posso olhar para esse dado. Esse dado não está me dizendo boas informações. Eu prefiro esperar um tempo maior para poder chegar a conclusões melhores. O problema foi isso. Quando chegou a Covid, eu parei de ter acesso aos dados estruturados, porque eles agora eram antigos, defasados, e eu precisava estruturar os dados não estruturados. E esse é o ponto. Eles existiam, mas o que passou a, de fato, ter uma aceleração muito grande, principalmente entre 2019, antes até um pouco da Covid, mas isso acelerou com a Covid, é a disponibilização desses dados por parte das empresas. As empresas perceberam que havia demanda por esse tipo de informação. Então, eles começaram a estruturar a forma de entrega desses dados. Começaram a amplificar o acesso que a comunidade, seja acadêmica, seja do mercado, seja, né, dos agentes, a essas informações. As pessoas começaram a ganhar dinheiro em cima disso. Virou produto, né? Virou um produto, pelo menos dentro, né, dos grandes players de redes sociais, principalmente, eles passaram a fazer dinheiro com isso. Então, virou um negócio. Como virou um negócio, e dada a necessidade, porque era demanda, todo mundo passou a demandar do dia para a noite esses dados, isso começou a ganhar uma velocidade muito grande de disponibilidade. Aí entra a corrida, que o Renato comentou, de você conseguir estruturar de forma mais rápida, e por isso que você precisava de métodos mais sofisticados. Aí que entra a necessidade de você conseguir juntar métodos com os novos dados que agora você precisa tirar boas conclusões. E como é que você faz isso? É com o meu achismo? Eu não posso mais... O view, né, que a gente até comentou disso, né? Antes, a experiência do economista valia muito, porque ele sabia como os dados se comportavam num horizonte, né, enorme, né, de tempo. Agora, às vezes, aquelas premissas que o economista acredita, né, aquelas concepções que ele tem, podem atrapalhar ele numa análise de alta frequência. Então, ele precisaria que os dados começassem a dizer melhor para ele o que estava acontecendo, e não ele dizer o que ele estava enxergando dos dados. Essa foi a mudança principal, pelo menos dentro do economista, quando ele passou a ter essa disponibilidade de dados e ele começou a ter que se juntar esse tipo de método novo, que é o que o Renato comentou. Não, exato. E aí, enfim, né, fora essa questão dos dados não estruturados, né,
como o Juliano também levantou essa bola, você passa a ter esses dados em alta frequência, né? Então, você começa a observar o que está acontecendo hoje. Você não espera mais 3 meses, né, um mês, para saber o que está acontecendo. Você consegue saber no instante o que está acontecendo. Então, você começa a escutar muito jargão nowcasting, né, indicadores coincidentes ali, diários. Então, você começa a mudar muito o seu framework de trabalho na direção de dados de mais alta frequência, né? E eu acho que, enfim, a vantagem mais óbvia disso aí é que você tem informação nova, que eu acho que é isso que o Juliano também salientou bem, né? Antes desse movimento todo, praticamente todo mundo trabalhava com um conjunto de informação muito similar. Então, um economista lá na BGC, um economista na Capitalo, eles tinham basicamente as mesmas variáveis à disposição, que era o que o IBGE fornecia, o que o Banco Central fornecia. E aí, a partir dessa revolução, você começa a ter uma diferenciação de mercado na direção daqueles players ali que investiam, né, em profissionais para poder conseguir levantar esse tipo de informação e, mais do que isso, né, transformar essa informação em algo que realmente pudesse servir como insumo para projeção, para análise do dia a dia, né? Então, eu acho que isso foi uma diferenciação muito importante em relação a como o mercado passou a enxergar também esse profissional que é o responsável por fazer esse tipo de trabalho. E aí aqui, só levantar um pouquinho também do como é que foi só sumarizar como é que foi essa questão toda, essa evolução toda, é que pequenas iniciativas já existiam, né? Para ser um pouco mais justo, né? Antes de todo esse evento da Covid, você já tinha alguma coisa de análise de sentimento, por exemplo, com informação de rede social como Twitter, Facebook e tal. Você tinha modelos, né, econômicos que usavam também Google Trends para algumas coisas, né? Eu lembro que na literatura já tinha alguma coisa usando o Google Trends para fazer projeção de mercado de trabalho, né, de desemprego e coisa assim. Mas isso era muito incipiente, isso não era uma coisa que era mandatória dentro do mercado, né? Eu acho que era uma coisa mais experimental e voltada mais como uma curiosidade do que como uma necessidade, algo que realmente fizesse surgir uma vantagem comparativa entre os players do mercado, né? E aí, enfim, já existiam também esses dados, como o Juliano falou, né? Então você tinha empresas de tecnologia como Google, como Apple, que tinham dados ali de mobilidade do celular que todo mundo carrega, né? Então, você está com o seu celular aqui, essas empresas sabem para onde você está transitando, se você saiu de casa, se você foi para o trabalho, se você voltou. Você abre o seu aplicativo do Uber lá no dia que você costuma ir, sei lá, à praia, né? A praia aqui em São Paulo é um pouco diferente, mas... Enfim, mas é curioso isso, né? Porque eu abro meu aplicativo do Uber e ele sabe exatamente para onde eu quero ir de acordo com o dia que eu abro, né? Então, ele sabe o meu padrão de comportamento ali. Enfim, essas empresas já tinham esses dados, mas isso não era uma atividade fim, né? Era um subproduto da atividade delas. E, de repente, você começou a enxergar esses dados como uma coisa mais importante assim, em si mesma, né? E essas empresas começaram a enxergar isso também. Então, na época da pandemia, não sei quantos de vocês acompanharam isso, mas o Google começou a divulgar dados de mobilidade, né? Esses dados viraram uma febre no mercado, a gente acompanhava isso diariamente, e isso para todos os países, assim, exceto aqueles que são, por questão de legislação e tal, por questão de regime mais fechados, mas você tinha praticamente para todos os países do planeta, você tinha dados de mobilidade, você sabia exatamente como essas coisas estavam evoluindo, que países estavam num processo mais adiantado de recuperação porque a mobilidade estava aumentando, que países estavam mais restritos porque a mobilidade estava caindo. A Apple, na sequência, também liberou acesso a essa base de dados. A gente tinha dados, por exemplo, de tráfego de carro também. Eu lembro que a gente usou bastante isso para medir os países que estavam, né, deixando de ser tão restritos assim, em relação à mobilidade. Enfim, já existia uma série de dados relacionados a esse tipo de coisa, mas não era visto, né, isso não era visto com muito valor, porque, de fato, não era um mundo em que necessitava esse tipo de informação. Mas aí, enfim, veio a Covid, né, e, de repente, a gente se deu conta de que não dava para esperar 3 meses para ter um dado do PIB, e aí a gente começou a correr atrás de que informação podia ser, de fato, relevante para me dar uma figura ali, uma fotografia mais atual da economia ali no estado corrente, né?
E aí aqui eu trago alguns exemplos, né, que não são exemplos irrealistas, são exemplos bem realistas, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui são imagens de satélite. Acho que a qualidade da minha imagem aqui não está tão boa, mas a ideia aqui é o seguinte, né? Você olha para uma imagem de satélite, por exemplo, e você consegue ver pelo número de... Estou chamando de luzes aqui, mas, obviamente, tecnicamente, são os pixels da imagem ali, tem toda uma terminologia, mas você consegue ver, por exemplo, que países estão, ou que cidades, que regiões estão com uma economia mais viva, vamos dizer assim, mais, né, em ritmo de produção ali, a partir de uma imagem desse tipo, né? Então, você consegue transformar uma imagem dessa, né, numa variável, num dado, que pode ser uma boa proxy, né, da condição da economia naquele momento, e te informar quanto isso traria de aumento percentual do PIB no período seguinte, por exemplo. A gente tem também dados de tráfego, também a gente usou bastante isso, né? Então, por exemplo, você pega dados de pedágio, né, que eles têm um controle de quantos veículos passam ali, se esses veículos são carros de passeio, se são carros, caminhões, por exemplo, né, que aí indica uma atividade econômica mais forte, você está transportando mais mercadoria, então isso acaba sendo um indicador também de atividade. Eu lembro que a gente usou também muito dado de tag de carro em estacionamento de shopping, por exemplo, para ver se o setor de comércio estava recuperando ou se não estava. Você conseguia ver exatamente as regiões que estavam mais avançadas também nesse processo de reabertura, de acordo com a quantidade de carros que transitavam nos shoppings. E um terceiro exemplo aqui, não é exaustiva essa lista, obviamente tem muito mais coisa, mas só para ilustrar essa parte também de transações financeiras, de cartão de crédito, cartão de débito, né? Agora você tem Pix também, enfim. Esses dados também se mostraram muito importantes e muito assertivos, né, em projetar a atividade econômica, tanto que esse último dado aqui, né, é um dos que tem sido amplamente utilizados até hoje, assim, e se tornaram um grande, vamos dizer assim, auxílio na projeção de variáveis econômicas, de atividade econômica, né? Você tem alguns bancos aí que divulgam esses indicadores, né? Você pega o Santander, tem um indicador bem famoso que é o iGet, que ele pega os dados de maquininha de cartão e transforma isso em um índice de atividade. Você tem a Stone também fazendo isso, a Cielo também faz. Então, praticamente todos esses operadores de maquininha de cartão hoje trabalham com indicadores relacionados a isso. Você tem, por exemplo, Quinto Andar utiliza lá um índice para ver preço de aluguel, né? Então divulga isso também, o mercado acaba utilizando isso para tentar medir inflação de aluguel. Enfim, todas essas empresas que, de alguma maneira, armazenam, né, informação que seja um indicativo tanto de preço quanto de quantidade, passaram a entender que isso virou um negócio e os usuários também aprenderam que isso tem um valor para agregar na atividade, né? E aí entra o desafio, né? Novos dados, novos métodos e as perguntas chegando para os economistas. E aí, como é que você faz? E aí você acaba se deparando com exemplos, né? O professor até tem um exemplo legal lá da consultoria, né? Que você acabando tendo novos problemas para responder com novos dados e novos métodos. Mas os métodos, eles evoluem numa velocidade muito alta. É muito rápido a evolução, a ampliação. Isso a gente vê, a imprensa tem reportado bastante como as coisas têm acontecido. Acho que essa velocidade é o que mais deixa todo mundo com receio do que vai acontecer, né? Só ver o que foi o ChatGPT quando foi lançado, né? Acho que outubro, novembro do ano passado, o que ele é hoje, o que é o ChatGPT 4 e assim por diante, né? Acho que é só um mini exemplo do que está acontecendo, dessas transformações. E aí vem a pergunta que eu tinha lançado para vocês aqui, né? Será que eu que estou saindo formado economista no Mackenzie, no INSPER, na FGV, na USP, ou qualquer lugar, será que eu estou saindo bem formado? Será que eu tenho todas as ferramentas? Eu consigo entender a aplicação de todas elas para responder as perguntas que o meu empregador, no dia seguinte que eu for contratado, assim que eu sair da faculdade, ele vai me fazer? Então, e aí entra, né, um pouco da discussão acadêmica que a gente vem fazendo sobre responsabilidades. E aí a gente foi, né, Renato comentando um pouco assim, a gente perguntou, será que a universidade deveria ser responsável por transformar as suas cadeiras, né, os seus cursos, e moldar eles para necessidades mais modernas, né? Será que ele deveria, de fato, se mover a essas tendências e tentar trazer essas ferramentas para o dia a dia
da graduação para que o economista formado não saia obsoleto? Será que esse peso tem que cair nas costas, de fato, da universidade ou não? Tem universidades, a gente viu uma matéria que eu compartilhei com o professor, vocês podem acessar pelo Valor Econômico, se não me engano. Algumas faculdades de economia já estão alterando um pouco sua grade curricular para que elas acabem incluindo cadeiras mais modernas em termos de ferramentas. Só que existem alguns desafios, né? Porque é uma coisa que eu comentava muito com o Renato, ele trouxe isso para mim e falou, bom, mas o que será que é tendência, o que será que é estrutural e o que será que não é estrutural? Será que a gente vai ter uma tendência de novas ferramentas, mas daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, essas ferramentas vão cair em desuso? Vale a pena uma universidade que está se preocupando na formação do aluno de forma estrutural, moldar a sua cadeira com essa volatilidade toda, né? Será que eu deveria mudar minhas cadeiras todas? Agora vamos fazer aqui uns 4, 5 machine learning 1, 2 e 3, e será que, sei lá, daqui a 2 anos, 3 anos, já não é mais machine learning que está sendo aprendido? Valeu a pena a faculdade ter se desdobrado em termos de grade curricular para tentar atender uma demanda e falar, não, eu quero que o meu aluno saia melhor formado, então eu vou mudar minhas cadeiras? Será que é para isso? E se essa onda passa? E se as coisas passam? E aí você mudou as cadeiras, agora você vai ter que voltar, né? Fora a própria disponibilidade de professores. O professor Vladimir estava comentando comigo. Não é tão simples, do dia para a noite, você ter professores prontos para dar as cadeiras mais modernas que hoje tem. São poucas faculdades que fizeram isso. Não é fácil. Queria até que você pudesse falar um pouquinho da dificuldade que é a universidade de mudar essas coisas, porque, às vezes, pela ansiedade do aluno, né? Não, isso precisa mudar, mas não é tão simples isso. Bom, primeiro que a universidade ela não pode mudar a grade, ou, aliás, um curso de economia, por exemplo, mudar a grade do dia para a noite. Para mudar a grade, tem que abrir espaço de reforma curricular. Aí tem que ser proposta uma reforma curricular, então tem um núcleo de professores que estruturam isso, montar o programa dessas disciplinas, como é que vai ser, o perfil do professor, etc. Isso sobe para ser aprovado no conselho universitário, então tem um relator que tem que relatar isso daí, tem que ser aprovado pelo conselho da universidade e depois tem que ser implantado. Então, num ciclo desse, no mínimo, uns 2 anos, nesse processo. Até entre você propor e estar rodando a grade nova. Demora uns 2 anos, no mínimo. Aí depois a gente pensa, bom, então eu vou precisar agora de um professor economista especializado em machine learning para passar esses modelos para os alunos. Aí eu vou tentar olhar onde estão esses professores. Abre uma vaga, abre concurso, abre um edital. Não fecha. Onde é que estão os caras? Os caras estão no mercado. Eles acabaram, eles são mestres. Olha o Renato, um cara novo. Está aí. Você pergunta, Renato, você quer sair da capital e vir dar aula? Eu tenho que te oferecer. Você pode ser 20 horas, 30 horas ou 40 horas. 40 horas tem que ser com doutorado, mas tem que fazer pesquisa. Ele fala, cara, eu sou o cientista de dados da corretora, da Asset. Estou trabalhando muito e ganhando muito. Não vou parar agora. Não está na minha trajetória a vocação acadêmica. E aí você não consegue fechar. Por quê? Porque tem poucos profissionais com essa especialização e quem está contratado no mercado e está ganhando bem. A não ser que você queira, se você quiser, a gente pode, né, conversar agora, tal, etc. Tem carteira assinada, tem vale-refeição, tem férias 2 vezes por ano, né? Enfim. Tem um Bob's aqui no campus, né? Tem um Bob's no campus, tem milkshake do Bob's, tem o Starbucks, né? Enfim, a gente tem alguns pacotes aqui. Tem professora simpática. Então, enfim, essa é a história. Então, assim, a operacionalização não é simples, porque não está sobrando, você não abre a porta assim, economistas com perfil de cientista de dados, que sabe mexer com machine learning, dados de alta frequência, está sobrando? Não dá. E quem está super bem empregado e está ganhando bem. Você não tem nem literatura ainda sólida para poder... Você vai passar para o aluno
uma literatura sólida, que já passou por testes, né? Você não vai passar um negócio que alguém escreveu ontem e que não foi ainda amplamente testado e discutido na academia para um aluno que está se formando. Eu posso estar ensinando algo errado. Existe uma responsabilidade muito grande das universidades, das faculdades com isso. Alguns cursos têm mudado, e aí tudo bem, você tem bastante coisa para poder ensinar, tem bons professores, mas é isso, tem um problema de disponibilidade também. Mas aí entra uma coisa que eu converso muito com o Renato sobre isso, que aí eu poderia até falar um pouquinho da experiência do próprio Renato nisso, que nem tudo a gente tem que esperar vir da faculdade. Esse é o principal gatilho do estudante, aí é meu advice, né, para os alunos hoje, né? Você nunca vai conseguir, mesmo fora dessa realidade de transformação, mesmo antes, você nunca tem por completo todas as ferramentas dadas pela graduação. Isso nunca foi pretensão também da faculdade. Ela vai te ensinar todo o fundamento. A partir dali, você vai ter que buscar suas especializações. Porque eu não posso obrigar todo economista que passar pela cadeira do Mackenzie a se formar numa matéria de machine learning. Nem todo mundo gosta disso. Nem a economia não é só isso. Tem muitas coisas. Eu preciso pensar de uma forma mais ampla. Aí vem o trabalho do economista, do aluno, provavelmente pronto para se formar, ou pensando no que ele vai fazer logo depois dele se formar, dele ir atrás de um novo conjunto de skills, né, de habilidades que ele precisa ter para poder se moldar à realidade do mercado de trabalho que ele está interessado em entrar. Nem todo lugar para o economista vai demandar esse tipo de ferramenta. Contudo, porém, pelas transformações e velocidades que a gente tem visto, é cada vez mais necessário, na média, a gente ter pessoas mais formadas com essa veia mais quantitativa. E o Renato é um pouco exemplo disso na vida dele, porque o Renato é um cara que programa em R, não conhece Excel, fez a apresentação dele num site. Vocês estão vendo que é um site? Quem é que faz a apresentação num site? Ele deve ter feito isso dentro do código de R dele. Mal sabe, se ele abrir uma planilha Excel, não sabe bem como pintar a célula. Porque ele já está... Ele setou a cabeça dele para uma linguagem. Essa, sim, tem que vir dos alunos. Tá? Óbvio que a faculdade vai contribuir com isso, mas vem muito do aluno saber as novas linguagens que estão sendo demandadas. R, Python, Java, que já foi, né, agora está caindo um pouco, Python é sempre o principal, de saber programar nisso. Excel, pessoal, Excel é para o mundo low frequency, que eu, Vladimir, ou mesmo até o Renato, que também não é tão novo assim, não. Tá? Estávamos habituados a viver, agora é uma nova realidade. Como é que eu consigo depurar esse banco de dados enorme no Excel? Se eu fizer 25 mil linhas no Excel, vai travar. Aí o pessoal lá, pronto para tomar uma posição na curva de juros, fala, e aí? Não, travou o meu Excel, desculpa. Não dá, não tem como. É aí que vem a quebra, aí onde você precisa push, né, empurrar para você, de fato, mudar a forma como você encara essa realidade. E o Renato viveu isso, né? Na verdade, assim, eu não sei, para ser bem sincero, eu não sei se eu tinha consciência exata de que isso era um método, né, uma trajetória assim, que ia se materializar, mas foi bastante isso, né? Eu acho que a minha formação foi bem convencional nesse aspecto acadêmico, né? As matérias tradicionais ali, estudei macro, micro, muita história do pensamento econômico. Mas, obviamente, eu tinha uma inclinação mais para essa parte quantitativa, né? Eu gostava muito da parte estatística, de econometria. E, em algum momento, eu sofri essa influência, né? Teve um colega nosso lá do mestrado, na época, que surgiu com essa novidade, aí, que era o R, na época. E isso foi... Já vou entregar a minha idade aqui, mas foi 2015. E aí eu fiquei fascinado com aquilo, né? Porque... curioso porque o Juliano falou desse negócio da apresentação, e justamente uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi quando ele fez uma apresentação em LaTeX, né? E eu falei, cara, não é possível. Como assim você fez slide a partir de comando, né? Coisa louca, assim. E aí, logo na sequência, ele começou a fazer uns gráficos assim também de projeção de inflação, né? Usava uns modelinhos lá univariados, ali, Arima e tal, para fazer
projeção de inflação, fazia uns gráficos de sazonalidade também no R. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, cara, eu quero estudar isso, assim, né, meio que de hobby, assim, eu quero aprender isso por algum motivo. E aí, não sei se para o bem ou para o mal, né, eu estudei numa universidade pública e a gente teve uma greve lá, né, de professores que durou uns 3 ou 4 meses. E aí eu falei, quer saber, acho que é a janela que eu precisava para meio que mergulhar nisso. E aí eu comecei a estudar essas coisas na época, acho que a gente até vai falar um pouco disso mais para frente, mas na época recursos, assim, material era muito escasso desse tipo de coisa, né? Tinham alguns livros e tal, mas de longe, não existiam cursos disso, não existiam essas coisas. Era uma atividade meio solitária, assim, era pegar o que tinha e ficar testando ali. Então, eu pegava lá, sei lá, entrava relatório trimestral de inflação do Banco Central. Aí tem uns modelinhos, tem uns gráficos, eu tentava reproduzir aquilo no R, meio que para me desafiar e tal. E aí, enfim, fui criando um pouco de musculatura com esse negócio, até que começaram a surgir estágios, né, programas de estágio, de fellow e tal, que demandava conhecimento de programação de R na época, né? Na época nem se falava tanto de Python assim no meio econômico, era mais R. E aí essas coisas começaram a surgir e foi onde eu acho que a coisa ganhou tração assim, na minha vida, porque, de fato, eu vi que aquilo tinha valor de mercado, né, e tinha uma aceitação muito grande. E aí eu comecei a trabalhar também empregando essas coisas de maneira profissional. Então acaba que, acho que no dia a dia, ali, quando você coloca a mão na massa, é que de fato você começa a ter o ganho ali de performance para valer, né? Então, a partir dali eu só comecei a trabalhar em lugares que de fato demandavam esse tipo de habilidade, e aí eu pude ir crescendo também com essas coisas. Mas acho que uma mensagem que eu acho que eu conseguiria resumir um pouco disso, né? A gente vai ter um tempinho para discutir mais a questão de formação, né? De que o aluno de repente pode buscar, o que ele pode fazer para meio que entrar um pouco nesse mundo e não ficar tão refém assim do que só chega até ele, né? Via instituição de ensino. Mas eu acho que assim, se eu pudesse separar, né? Se eu puder não, porque eu separei aqui, né? Mas eu acho que tem 2 conjuntos assim de habilidades que eu acho que entram um pouco nessa questão do que é mais estrutural, né? Então, o que eu estou chamando aqui de mais tradicional, na verdade, é o que a gente vê, né, nas cadeiras, nas disciplinas da faculdade, que é essa parte de estatística, né, econometria, e eu adicionaria isso, né? Acho que essa é uma coisa bastante importante que eu gosto sempre de chamar a atenção. Vira e mexe, a gente está com um processo seletivo para estagiário, às vezes para trainee e tal. E é uma galera que já está, às vezes, no final da graduação, do meio para o final, algumas pessoas já numa pós-graduação para fazer uma vaga de trainee e tal. E simplesmente as pessoas chegam, né, falando, eu, sei lá, sei Python, sei R, sei Machine Learning, sei Deep Learning, fiz desafio do Kaggle, não sei o que, blá, blá, blá. E às vezes você pergunta coisa assim, mas beleza, como é que você sabe tratar um dado, você sabe fazer um ajuste sazonal, sabe deflacionar uma série, né, usar um filtro HP, umas coisas assim a pessoa às vezes nunca fez, sabe? Então, assim, eu acho que tem um papel muito relevante que é saber fazer o básico bem feito, é ter uma noção sólida de estatística, porque isso aqui não vai cair. Se você estiver falando de Machine Learning, Deep Learning e não souber o que é uma distribuição de probabilidade, você não sabe o que você está fazendo. Então, assim, acho que esse papel aqui, acho que as instituições de ensino podem reforçar no sentido de oferecer uma abordagem talvez mais atual, né, aplicação disso em sala de aula. Vamos sei lá, fazer, né, estatística descritiva, mas vamos abrir aqui uma linguagem de programação, vamos calcular média, mediana, fazer distribuições e tal, usando um pouco disso, né, para já dar alguma familiaridade, dar alguma destreza ali para o aluno nessa coisa que é tão relevante que às vezes as pessoas só simplesmente veem no quadro ali, mas não sabem como é que aquilo se aplica na prática, né? Então, acho que esse conjunto aí de habilidades continua mandatória, é uma coisa que eu acho que não tem erro de você conseguir ter uma boa bagagem, né, ter uma boa enfim, um conhecimento bem consolidado. E aí, obviamente, tem um conjunto adicional, esse aí vai continuar se expandindo, né? A gente não sabe exatamente em que direção vai, mas tem algumas pistas assim que eu acho que dá para seguir com alguma confiança, com alguma segurança, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que, para mim, são bastante claras, que não tem muito erro em aprender, que, primeiro de tudo, é uma linguagem de programação, e aqui, enfim, não vou fazer defesa de uma ou de outra, acho que essa briguinha ficou no passado, né? Então, aprenda uma linguagem que seja popular, né? Que as pessoas, de fato, se conectem via alguma comunidade e tal, e que tenha valor de mercado, claramente. Mas aprenda essa parte toda de data science ali, de importação, de tratar dado, de modelar, de visualizar, de criar reports.
de, enfim, criar, automatizar funções, automatizar tarefas, rotinas. Aprenda um pouquinho de linguagem de banco de dados também. Acho que está bem claro aqui que o volume de dados está gigante, a gente não consegue mais usar Excel para armazenar dados, então, hoje em dia, alguma noção de SQL, de banco de dados relacional, acho que é preciso ter. E aí, enfim, o resto aí é meio que, vamos dizer assim, é um extra aí, que eu acho que é um plus que vale a pena, que é essa parte de machine learning, de deep learning. Eventualmente, você aprender um pouquinho de como é que você coloca esses modelos em produção para, de fato, gerarem valor ali no dia a dia. Mas, enfim, acho que os caminhos, os desdobramentos depois vão ficar cada vez mais densos, assim, né? Vão surgir cada vez mais, mas eu acho que tem um conjunto aqui de coisas básicas, fundamentais, que não dá para prescindir. Eu acho que são coisas que, de fato, tem que saber, e eu tentei elencar algumas aqui, enfim, para dar mapear alguma coisa, não ficar só no abstrato do tipo, né, programação e inteligência artificial, né, dar nome aos bois, assim, o que é relevante aqui. Acho que vale para a gente abrir um pouco para perguntas, talvez, então, porque a gente já está rodando no tempo, para ouvir um pouco de vocês também, se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem levantar a mão, acho que é isso, né? Vai levantar a mão e ter o microfone, se quiserem escrever alguma coisa. Bom, obrigado pela pergunta, Caio. Cara, é muita coisa inusitada, né? Quando você para para pensar, acho que hoje em dia esse conceito de inusitado já não existe mais. Assim, eu posso falar para você que, assim, hoje eu trabalho, assim, sei lá, com uns 40, 50 robôs pegando dados de sites, por exemplo, e sobretudo voltado para a questão de atividades de preço, né? E eu acho que uma das coisas, assim, que de fato, ao longo dessa trajetória toda, assim, que eu acho que a maior parte das coisas eu não esperava nunca fazer, né? Mas eu acho que essa parte de luzes era uma coisa que, para mim, era muito surreal. Assim, eu nunca tinha pensado nisso como uma coisa que pudesse se transformar num vetor de valores ali, aquilo ter alguma relação com o PIB, por exemplo. Eu acho que teve uma também que foi bem curiosa também, acho que o Juliano vai até lembrar que uma galera do mercado também estava olhando isso há um tempo atrás, nessa época da Covid, inclusive, né, que eram dados de satélite, né, de imagens de navios que atracavam no porto lá dos Estados Unidos, né? E aí, pela quantidade, né, do fluxo de navios ali que entravam e saíam desse porto ali, o pessoal conseguia medir como é que estava a atividade econômica e transporte de algumas commodities, né? Era uma coisa desse tipo. E esse era um dado antigo. O mercado de commodities, o comércio internacional, usa esses dados há muito tempo. E, no fim, a gente nunca percebemos, né, como economistas daquela época, que tinha um valor, de fato, informacional sobre a atividade naquele momento, né, a fila de navios nos portos, ou mesmo fluxo. Que país que abriu, que país não abriu. O país está exportando para quem? Quando ele começou a exportar, um negócio que a gente não imaginava, porque eram dados que, de repente, a gente não sabia do valor que tinha naquele momento. Acho que são coisas meio assim. E acho que talvez a parte mais inusitada é você conseguir gerar informação disso. Você nunca imaginou, sei lá, também tem tickets de metrô, né, emissão de tickets de metrô, catraca, giros de catraca, tem N outras informações que você mal imaginava que uma empresa pudesse captar, ou mesmo tirar valor disso, como, sei lá, no caso do Google Trends, né, que se você fizer bem a sua pesquisa, você consegue mapear exatamente que tipo de palavra. Isso eu fiz um pouco até na minha dissertação de mestrado, eu construí lá um indicador de incerteza política, e eu precisava capturar o nível de incerteza política numa madrugada, porque era para, talvez, tentar expurgar um evento político que pudesse ter acontecido entre a hora que saiu o Copom e a abertura dos mercados no dia seguinte. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo saber, hoje, que nível de informação posso ter através da imprensa, se as pessoas estão mais, né, com medo, né, por um risco político, ou com menos medo, né? Então, isso, aí você foi ver, tem no Google Trends, você consegue fazer, e o pior, né, eu precisaria disso diário. Quando você entra lá no Google Trends, você não consegue muitos dados diários, é meio difícil. Aí você vai lá na comunidade, conversa, digita lá no Google lá, a questão um pacote no R para isso. Um cara fez um pacote no R lá longe, que mapeou esses dados, não mapeou esses dados diariamente, mas ele construiu
uma função no R, onde você consegue fazer esse tipo de busca muito facilmente. Então, a mágica, e isso é uma coisa que a gente veio conversando, a mágica foi quando esse tipo de ferramental passou a ser compartilhado entre diferentes cientistas. O economista teve que virar um epidemiologista no meio da Covid para entender se as pessoas teriam lá imunidade de rebanho, ou estariam já totalmente, né, ou vacinadas, enfim, a gente precisava entender modelos epidemiológicos para tirar informação daquilo, porque na academia econômica isso não tinha estudo. Então você tinha que olhar para a ciência do lado e falar, bom, esses caras aqui fizeram um negócio que eu acho que se eu conseguir adaptar aqui para esse meu problema, eu vou resolver. E isso é uma flexibilidade incrível que o economista tem. É difícil você ver isso em outras áreas da ciência. Se você olhar, sei lá, ou para a engenharia, ou mesmo para a medicina, até então, né, muitos anos antes da Covid, isso era muito presente, a academia ia fazendo as pesquisas, cada um no seu campo, né, e iam tentando resolver os seus próprios problemas, sem interligação, e cada um com a sua linguagem. De repente, de uma hora para outra, todo mundo passou a falar a mesma língua, seja do R, seja do Python, a informação, os dados passaram a ser mais disponíveis, a academia começou a cruzar a informação. O que eles desenvolveram em química passou a fazer sentido para a economia, que também fazia sentido para uma outra área da ciência, e todo mundo, de repente, passou a remar para o mesmo lado, ainda que cada um na sua área. E essa junção é que começou a fazer, acho que, para mim, pelo menos quando eu penso, não é o dado, mas em si esse compartilhamento, como é que a informação unida, né, por vários cientistas de várias vertentes, passaram a solucionar problemas com mais frequência. O economista enxerga muito isso. Isso é mais difícil de enxergar em outras profissões, por exemplo. Na verdade, você precisa ter, né, um fundamento de algoritmo, é isso que contribui para você poder aprender várias linguagens e entender um pouco de cada linguagem. O que tem uns charts engraçados, né, que você passa o tempo, né, as linguagens mais usadas. Né, aí você vê lá o Python subindo, aí tinha o Java vai caindo, né, como é que é, time-lapse, né, que os gráficos ficam passando, você vai ter, obviamente, reciclagens. Mas o mais importante que vem da academia, da sua formação na graduação, é você ter tido contato. É muito fácil, depois que você aprendeu inglês, tentar, de repente, aprender o espanhol, porque que é a mecânica, não é a forma, não é a linguagem em si, é a forma como você vai trabalhar a sua cabeça para aprender um novo idioma. É quase a mesma coisa pensando em linguagem de programação. Se você aprender R, você vai continuar usando R por muitos anos, obviamente. Pode ter uma linguagem mais moderna e você queira aprender. Na hora de aprender a linguagem mais moderna, você vai aprender muito mais fácil, porque você já está habituado a uma linguagem de programação orientada a objeto para você poder contribuir, né, ou seja, na sua pesquisa acadêmica, ou na faculdade, ou no seu trabalho. É muito fácil migrar. Às vezes é difícil, né, uma vez aprendido, você é mais de R, eu sou um pouco mais de R, mas quando você pensa, se eu fosse dar uma dica para vocês, talvez eu daria até a dica do Python, que está todo mundo usando mais Python do que R. É que R é a Stata, né? que é mais antigo ainda. Só que, mesmo assim, se você para do R e começa a querer fazer algo em Python, você consegue. Existem hoje linguagens, né? O Julia, não sei qual que é, um que consegue misturar no mesmo script de programação o R e o Python. Você está programando em R, de repente você põe uma linha em Python e ele continua rodando igual. Então, invariavelmente, as coisas vão acabar migrando para um merger, né, uma junção de linguagens, que o mais importante é você ter aprendido a forma como constrói a linguagem. E aí depois é só trocar de inglês para português, para francês, aí tudo bem, é mais a forma. É mais difícil você aprender o algoritmo, como construir, até porque aí você ganha velocidade, ganha processamento, né? Quando você consegue fazer, sei lá, eu lembro que quando eu comecei a aprender um pouco isso, tinha um método a recursividade, né? A recursividade dava elegância para o seu script, porque ele é dentro dele mesmo, né? E ele como se fossem várias são várias divisões uma dentro das outras, e aí a coisa vai, né, recursivamente se respondendo, e aí você consegue fazer um superscript com 4 linhas. Então, você consegue ganhar, né, produtividade de programação. É mais importante você aprender os conceitos do que aprender a linguagem em si, até porque, sei lá, eu programo em R, mas quando eu vou estruturar a minha linguagem, eu estruturo de uma forma mais clássica, mais matemática,
porque aí é mais fácil de eu poder replicar a mesma coisa no R e replicar também no Python. É mais a cabeça. Tem pouca coisa para adicionar em relação ao que o Juliano falou. Eu acho que a única coisa que eu acho que é fundamental é que você aprenda bem uma linguagem. Assim, né? Eu acho que talvez pior do que não saber linguagem nenhuma é você saber muito pouquinho de alguma coisa, né? Porque às vezes seu trabalho fica mais improdutivo do que se você abrisse um Excel lá e fizesse na mão, né? E eu já vi acontecer bastante isso, né? Às vezes você, enfim, cai num preciosismo de vou fazendo uma linguagem de programação sem ter um domínio razoável daquilo, e você faz coisas que, no final das contas, só dão furada, assim, né? Mas acho que é isso. Acho que o Juliano sumarizou bem essa questão, né? No fim das contas, é um modo de pensar, né? Eu não sou o cara do Python até hoje, né? Eu não posso nunca me fechar, porque eu acho que é uma comunidade que está crescendo e é uma linguagem de uso mais geral, então talvez por isso quem for começar a aprender hoje, eu acho também que Python talvez seja uma escolha mais acertada. Mas para mim, assim, as atividades que eu desempenho, o objeto com que eu trabalho, o R me supre muito bem, e, enfim, eu já desenvolvi uma fluência também que acaba me tornando muito produtivo nessa linguagem, então acaba tendo um custo, né, de entrada que não é desprezível se eu for pensar em começar alguma outra. Mas, enfim, eventualmente pode ser que enfim, as coisas mudem e eu seja forçado a isso. Mas acho que o ponto é que quando eu estou discutindo, às vezes, com outras pessoas, com estagiários, com outros analistas que fizeram um código em Python ali, eu olho aquilo e eu falo assim, mas aqui você está fazendo um loop, né? Aqui você está fazendo uma função, esse objeto aqui você armazena de que maneira. Então, assim, você tem na sua cabeça uma estrutura de como é que as coisas devem funcionar, então você consegue transportar isso muito facilmente entre linguagens, né? Acho que não é um desafio, sobretudo quando você tem uma formação assim, mais fluente numa linguagem, que eu acho que é esse que é o grande desafio da coisa, né? Uma vez que você está fluente numa linguagem de programação, você consegue transportar aquele conhecimento para outras, né? Então, talvez até uma questão de fundo, acho que interessante, é justamente não focar tanto em qual linguagem, mas aprender, às vezes, questão de fundamentos ali de programação, lógica de programação, que é uma coisa que o pessoal da computação tem de forma muito nativa ali, né? Então, não à toa eles conseguem transitar em várias linguagens com muita facilidade, né? Porque ele entende o que é a filosofia da coisa, ali, a estrutura da coisa. Então, acho que o conselho é mais nesse, né? Aprenda bem uma linguagem de programação popular, né? Que seja de uso bastante geral, que tenha uma comunidade bastante expressiva. Eu não sou muito fã de ficar sendo o primeiro a adotar uma linguagem nova, porque eu acho que tem um risco muito grande e pode não se pagar, mas eu acho que tem bem consolidado aí, Python e R são duas linguagens importantes, né? Acho que tem aplicações assim que, enfim, você consegue desempenhar qualquer coisa que você queira e aprender bem de acordo com a estrutura de cada uma, acho que vai facilitar bastante no desenvolvimento futuro, aí, se você precisar migrar. Bom, eu queria agradecer a conversa super esclarecedora e desafiadora, né, do que significa o mundo da inteligência artificial para o economista e o que ele tem que aprender. Obrigado, Juliano, obrigado, Renato. Foi ótima a nossa conversa. Eles colocaram um desafio, né, o desafio que tem de um lado da academia e o outro o desafio do profissional, de correr atrás. E, com isso, eu encerro aqui a nossa sessão. Tem agora a plenária lá no Rui Barbosa, né, agora às 8h30. Então é isso, gente. Muito obrigado.